Bem, agora nesta aula nós iremos observar o gráfico da função modular. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a x, ao módulo de x. Ora, quando x igual a menos 1, então eu tenho o módulo de menos 1 vai ser igual a 1. Quando x igual a 0, o módulo de 0 é igual a 0. O módulo de x sendo o x sendo igual a 1, o módulo de 1 igual a 1. Então, observe no gráfico. Então, eu tenho um ponto menos 1 e 1, 0, 0, 1 e 1. Então, ó, menos 1 liga com 1, o 0 é a origem, 0, 0, e o 1 liga com 1. Então, a gente ligando aqui o 0 com menos 1 e 1, ligando esses dois pontos, então encontra essa reta aqui para o lado esquerdo. Ligando o 0 com o ponto 1 e 1, encontra essa reta aqui para o lado direito. E aqui é a nossa função modular do gráfico da função f de x igual ao módulo de x, né? Observe que se todo o módulo estiver dentro, tanto a variável quanto as constantes estiverem dentro, ela vai ser toda positiva, né? Então vai ter todas as suas imagens positivas. Equações exponenciais. Chamamos de equações exponenciais toda equação na qual a incógnita aparece num expoente. Exemplos, né, de equações exponenciais. 3 elevado a x é igual a 81. Ora, 3 elevado a quanto para dar 81? Aí nós vemos que 3 vezes 3 são 9, vezes 3 são 27, vezes 3 são 81. Então, o x tem que ser 4, porque 3 elevado a 4 é que vai dar 81. Aqui, 2 elevado a x menos 5 é igual a 16. Nós sabemos que 16 é 2 elevado a 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 são 16. Então, eu vou ter que x menos 5 tem que ser igual a 4. Ora, mas vamos pensar no seguinte. Que valor de x eu subtraio 5 para ser igual a 4? O 9, né? Porque 9 menos 5 é igual a 4. Então, a solução para esse problema é x igual a 9. Já nesse caso aqui, eu tenho que 16 elevado a x menos 4 elevado a 2x menos 1 menos 10 é igual a 2 elevado a 2x menos 1. Observe que a solução é 1. Por quê? Porque 16 elevado a 1 dá 16. 4 vezes 2, 4 vezes 1 são 2, menos 1 dá 1. Então vai ficar 16 menos 4 são 12. 12 menos 10 são 2. Ora, 2 elevado a 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Observe que 2 é igual a 2. Então, quem satisfaz essa equação? A solução 1. Né? Solução 1. Já esse aqui é uma inequação que requer, na sua solução, uma resolução com artifício, né? Substituindo 3 elevado a x por y. Observe que quando x é igual a 0, vai ter duas soluções, né? X igual a 0, quando x é igual a 0, ó, 2 vezes 0 são 0, menos 1 dá menos 1. Aí 3 elevado a menos 1. Bem, aí aqui ficou 3 elevado a menos 1. 3 elevado a 0 dá 1, né? Aí aqui ficou 0 menos 1, também dá 3 elevado a menos 1. Aí aqui também dá 1. Observe que 3 elevado a menos 1 positivo e 3 elevado a menos 1 sendo menos 3, né, negativo, isso aqui dá 0 e 1 menos 1 dá 0, satisfaz a equação. E x duas igual a 1. Quando a gente botar 1, eu vou ter que 2 vezes 1 são 2. 2 menos 1, 1. Então fica 3 elevado a 1. E aqui também, ó, 3 elevado a 1, porque o x é 1. Aí 3 elevado a 1 menos 3 elevado a 1, 0. Agora aqui, 1 menos 1, 0. 3 elevado a 0, 1. Então ficou menos 1 mais 1 também é 0. E também satisfaz a equação. Então são as soluções. X igual a 0 e x igual a 1. Ó, mas só que para resolver, né, para a gente encontrar essas soluções que a gente encontrou agora há pouco,
no caso x' igual a 0, x' igual a 1, x igual a 1, x igual a 9, x igual a 4, para cada um dos exemplos, desses 4 exemplos, nós temos que seguir, né, uma padronização. Eu tenho o quê? Para resolver equações exponenciais, devemos realizar dois passos importantes. Primeiro, redução dos dois membros da equação das potências de mesma base. A gente tem que fazer o possível para ficar só potências de mesma base. E o segundo, a aplicação dessa propriedade, que eu tendo as potências de mesma base, então os expoentes serão iguais. Então, m igual a n, com a diferente de 1 e a maior que 0. Né? Tá certo? Observe alguns exercícios. No caso, 3 elevado a x igual a 81. Ora, então, observe que 81 é 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 4. Logo, x tem que ser igual a 4. Né? Porque se as bases são iguais, os expoentes também são iguais, de acordo com a propriedade. Aqui no exemplo 2, 9 elevado a x é igual a 1. Mais 1 é 9 elevado a 0, né? Ora, como 9 elevado a 0 é igual a 1, então no lugar do 1 eu botei 9 elevado a 0. Aqui as bases são iguais, logo os expoentes também são iguais. Então eu vou ter que x é igual a 0. Aqui com fração agora, para a gente ver como é fácil. 3 quartos elevado a x é igual a 81 sobre 256. Só que 81 é 3 elevado a 4, que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E 256 é 4 elevado a 4, porque 4 vezes 4 são 16, vezes 4 são 64, e vezes 4 dá 256. Por isso que é 4 elevado a 4. Se você tiver dúvida, basta fatorar esses números. Ora, então eu vou ter que 3 elevado a 4 sobre 4 elevado a 4 são números com expoentes iguais. Então, a gente conserva a fração e coloca com o mesmo expoente, né? Dá 3 quartos elevado a 4. Ora, agora a gente tem as bases iguais. Como as bases são iguais, os expoentes também serão iguais. Então, eu vou ter que x é igual a 4. Logo, a solução para esse problema é x igual a 4. Então, observe que em todos eles a gente igualou as bases para facilitar, para resolver, né? Seguimos esses dois passos importantes. Redução dos dois membros da equação, das potências de mesma base, né? A potência de mesma base, e a aplicação dessa propriedade, que as bases sendo iguais, os expoentes também serão iguais, né? Bem, no exemplo 4, eu tenho agora um que envolve um pouco com raiz, né? 3 elevado a x é igual a 4 raiz quadrada de 27. Ora, só que 27 é 3 elevado a 3, porque 3 vezes 3 são 9, vezes 3 são 27. Aí observe que, para a gente resolver uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz enésima qualquer, você pega o expoente e divide pelo índice. Então, vai ficar 3 elevado a 3 quartos. Bem, agora as bases aqui são iguais. Como as bases são iguais, os expoentes também serão iguais. Então, eu vou ter que x é igual a 3 quartos. Bastou igualar as bases, então igualo os expoentes. X igual a 3 quartos. No exemplo 5, no exercício 5, aqui, eu tenho o seguinte. 2 elevado a 3x menos 1 é igual a 32 elevado a 2x. Ora, então aqui já está reduzido. Vamos reduzir esse outro membro, 32. 32 é 2 elevado a 5, porque 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 são 16, vezes 2 são 32. Então, 32 é 2 elevado a 5. Aqui eu tenho uma potência de potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. 5 vezes 2 são 10. Então, fica 2 elevado a 10x. Agora sim, como as bases são iguais, os expoentes também serão iguais. Então, eu vou ter que 3 elevado, ou 3x menos 1 vai ser igual a 10x, né? A 10x. Então,
3x menos 1 vai ser igual a 10x. Ora, então eu vou ter que o 10x passando para outro membro vai ficar 3 menos 10 dá menos 7. Aí igual a mais 1. Logo, 7x igual a menos 1. X é igual a menos 1 sobre 7, né? Dando esta solução.